Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pontuação. Então, vamos começar falando sobre os sinais de pontuação. Vamos dar início a esse estudo desse capítulo tão importante da gramática, que é o estudo da pontuação. Bem, os sinais de pontuação, eles servem para quê? Olha, quando a gente fala, a gente tem uma série de recursos que a gente pode utilizar na fala que nos auxiliam ao quê? Fazer pausas, por exemplo. Né? Também nós conseguimos dar toda uma entonação a uma determinada palavra, a uma determinada frase. Então, como na escrita a gente não tem essa mesma possibilidade, né? A gente não tem essa capacidade de entonar o discurso de uma maneira diferente, ou a gente não tem a possibilidade de indicar uma pausa, a gente criou o quê? Os sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação eles servem para isso, né? Para fazer com que determinados recursos que a gente tem na fala, recursos de pausa e de entonação, sejam aplicados também na escrita. Então, os sinais de pontuação servem para indicar isso, servem para indicar pausa e entonação, melodia. Vamos começar, então, falando sobre um dos sinais que tem o uso mais problemático, mais difícil, né, pelos estudantes, que é a vírgula. Então, vamos ver o uso da vírgula. Ora, por que a vírgula ela é tão complicada às vezes de se usar? Né? Por que muitas vezes o aluno tem dúvida, acaba pondo uma vírgula num lugar em que ela não cabe, ou então esquece a vírgula num lugar em que ela é obrigatória? Por que isso acontece? Porque muitas vezes se associa a vírgula àquela ideia de que a vírgula na verdade é uma pausa para respirar. Ora, tudo bem, a vírgula ela vai indicar uma pausa, mas na verdade a gente respira o tempo todo. Né? Então, quer dizer, não é o tempo todo que a gente vai ficar pondo vírgula no texto. Tá? Então, essa ideia de que a vírgula serve para a gente respirar ou para fazer uma pausa, ela é uma ideia assim, um pouquinho ultrapassada, um pouquinho falsa e equivocada. Por quê? Porque a vírgula, na verdade, é um instrumento sintático. Significa que ela vai ocorrer, ela vai aparecer em determinadas situações quando a sintaxe, a estrutura, exigir essa vírgula. Então vamos começar vendo um exemplo em que a vírgula é empregada. Observe. A serra, a faca, o punhal e a corda foram achados junto ao corpo da vítima. Observe o seguinte, o que está acontecendo aí, né? A vírgula, ela está sendo empregada para separar termos que exercem a mesma função sintática. Então, né, quando a gente fala a faca, a serra, né, a gente está o quê? Separando termos que vão ser o quê? Todos eles núcleo de sujeito. Todos são núcleos do sujeito. Então, para separar esses núcleos, a gente usa o quê? A gente usa a vírgula para separar elementos que exercem a mesma função sintática. Observe que o último elemento aí, o último núcleo do sujeito que aparece, ele vem introduzido pela conjunção aditiva e. E nesse caso a gente dispensa a vírgula. Então, quer dizer, a vírgula separa elementos que exercem a mesma função sintática, tá? Mas se a gente usar uma conjunção aí aditiva ou até uma conjunção alternativa como ou, a gente não vai precisar usar essa vírgula antes da conjunção. Vamos ver, então, um outro exemplo de uso da vírgula. O Rio, uma verdadeira cidade maravilhosa, tornou-se muito violento. Observe o seguinte, para que a vírgula está sendo empregada aí? Ela está sendo empregada para isolar um aposto explicativo. Tá? Então, o aposto explicativo é aquele termo que se identifica com o termo anterior. Né? Então, o Rio, a gente tem aí, o sujeito da oração tornou-se muito violento. Né? E agora aparece o quê? Aparece um aposto explicativo. Tá? Esse aposto explicativo, uma verdadeira cidade maravilhosa, né, deve vir isolado pela vírgula. Atenção, não é qualquer aposto que deve vir isolado pela vírgula, apenas o aposto explicativo, como a gente está vendo aí. Aliás, qualquer termo de natureza explicativa será isolado pela vírgula. Vamos ver o próximo exemplo. Ninguém disse isso, isto é, não com essas palavras. Observe o seguinte, aí aparece o termo explicativo, isto é. Esses termos de natureza explicativa, isto é, ou seja, ou melhor, por exemplo, devem vir sempre isolados pela vírgula, tá? Então, na realidade, a gente pode até generalizar, dizer que termos de natureza explicativa, né, quaisquer que eles sejam, deverão ser isolados pela vírgula. Vamos ver mais um caso de uso da vírgula. Maria, venha cá. Para que a vírgula está sendo usada aí? Para separar o vocativo, para isolar o vocativo. O vocativo é aquele termo, né, que indica o chamamento do interlocutor. Então, Maria,
Olha lá, estou chamando o interlocutor, venha cá. E aí, para isolar esse termo, para isolar o vocativo, esse termo isolado da oração, né, a gente vai, então, utilizar a vírgula. Então, lembre-se, a vírgula ela é usada para isolar vários termos. Por que é importante a gente falar isso? Porque, às vezes, o aluno tende a achar que tudo aquilo que vem entre vírgulas é aposto. E isso não é verdade, tá? Quer dizer, a vírgula isola vários termos. Por exemplo, aí, o vocativo também vai ter que aparecer entre vírgulas. Vamos ver mais um exemplo. O que fizeram, meu anjo, que estás tão triste? Observe aí o vocativo ocorrendo, então, no meio da oração, né? Meu anjo, olha lá o vocativo, denotando o chamamento do interlocutor. Observe também o seguinte, esse vocativo deve vir isolado pela vírgula. Então, tá aí, a vírgula antes, vírgula depois, né? Então, ó, vocativo é um termo que deve vir isolado pela vírgula, não se esqueça disso. Vamos ver mais um caso de uso da vírgula. Nada pode separar o que Deus une. Observe o seguinte, quando a gente tem palavras repetidas, a gente vai ter que pôr uma vírgula entre elas. Então, nada, né? Nada, vírgula, nada. A repetição das palavras, então, quando a gente quiser repetir uma palavra para reforçar essa ideia dessa palavra, né? A gente separa, então, essas palavras pela vírgula, tá? Então, esse é mais um caso, então, em que a vírgula deve ser empregada, em que a vírgula é obrigatória. Vamos ver agora um texto em que a vírgula é empregada. Procure observar, né, o porquê de a vírgula estar sendo usada nessas situações. Observe. Disfarça, tem gente olhando. Uns olham para o alto, cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, luares, sintaxes. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando ou sendo olhado. Então, nesse texto aí, a vírgula foi empregada, né, em várias situações e, na maior parte das vezes em que ela apareceu, ela foi usada para separar termos que exercem a mesma função sintática ou para separar orações. Vamos ver agora um outro caso de uso da vírgula. Observe, então, o exemplo. Na calada da noite, tudo era medo, solidão e angústia. Então a gente tem aí no final dessa oração a vírgula sendo empregada para separar termos de mesma função sintática. Medo, solidão e angústia, né? Então entre medo e solidão apareceu uma vírgula. Agora, vamos analisar o outro caso, que é aquele que separa na calada da noite. Bem, na calada da noite, vírgula, tudo era... Por que essa vírgula aparece? Essa vírgula, na verdade, ela está isolando um adjunto adverbial que apareceu deslocado. Bem, como assim? A posição do adjunto adverbial, a posição padrão dele, é onde? É lá no final da oração, né? Então, na ordem direta dos termos da oração, o adjunto adverbial aparece por último na oração. Toda vez que eu quiser deslocar o adjunto adverbial, principalmente se ele for extenso, ou seja, se ele tiver mais de duas palavras, aí a gente vai usar a vírgula obrigatoriamente para marcar esse deslocamento do adjunto adverbial, tá? Então, assim, ó, na calada da noite, é um adjunto adverbial extenso, ele vem no início da oração, ou seja, ele não vem no final, ele vem deslocado. Se ele não vem na sua posição, vou isolá-lo pela vírgula. Vamos ver mais um exemplo. Ela, apesar do medo, enfrentou a fera. Observe o seguinte, nós temos um adjunto adverbial de concessão aí, apesar do medo. Veja que ele não aparece na ordem direta dos termos, né? Para aparecer na ordem direta, ele deveria vir o quê? No final da oração. Ele aparece no meio, né, da oração, e exatamente por isso ele vem isolado pela vírgula. Ela, vírgula, apesar do medo, vírgula. Então, adjuntos adverbiais extensos, né, ou seja, com mais de duas palavras, deverão ser obrigatoriamente isolados pela vírgula quando vierem na ordem inversa, né, quando não vierem na ordem direta dos termos. Bem, agora, quando o adjunto adverbial ele não for extenso, quando ele tiver uma ou duas palavras, aí você é que vai decidir se põe ou não a vírgula. Tá? Você é que vai decidir se você quer ou não pôr a vírgula. Se você quiser reforçar e fazer uma pausa, né, para o adjunto adverbial, bem, aí você põe a vírgula. Se você não quiser simplesmente que a leitura seja feita direta, sem se dar ênfase ao adjunto adverbial, aí você põe sem a vírgula. Vamos ver então exemplos. Aqui, só a morte. Veja, o aqui é um adjunto adverbial de lugar, né? Veio deslocado, mas ele não é extenso, ele só tem, né, uma palavra, é uma palavra só, se trata de um advérbio. Bem, nesse caso, então a vírgula seria o quê? Facultativa. Eu poderia pôr, se eu quisesse, poderia não pôr. Nesse caso eu pus a vírgula. Por quê? Porque eu quero reforçar esse adjunto adverbial. Eu quero que a pausa seja feita. Aqui, só a morte. Essa que é a leitura que vai se fazer dessa frase aí. Agora, se eu não quisesse, né, fazer essa pausa, aí bastaria que eu tirasse a vírgula. Nesse caso eu leria aqui só a morte. Então vamos ver um outro exemplo. Aqui se faz
aqui se paga. Olha lá, aqui se faz, né? Veja que eu não estou criando uma pausa entre o adjunto adverbial aqui e o verbo e o pronome que aparecem depois, né? Então aqui se faz, tá? Olha lá, direto sem a pausa, né? A gente não, a gente nesse caso, na leitura desse dito popular, a gente não diz aqui se faz, aqui se paga, né? A gente não faz essa pausa. Aqui se faz, aqui se paga. Então, exatamente por isso, a vírgula não aparece isolando o adjunto adverbial curto, né? O adjunto adverbial não extenso. Vamos ver agora um outro caso de uso da vírgula. Juiz de Fora, 30 de maio de 1979. Então, lá no cabeçalho das cartas, nós vamos separar o local da data pela vírgula. Então, aparece aí, Juiz de Fora, vírgula, né? 30 de maio, blá, blá, blá. Então, o que a gente tem também, né? Se eu fosse, então, Rio de Janeiro, vírgula, 1º de julho de 2005, né? Então, Rio de Janeiro, vírgula, tá? Então, separar o local da data. Temos que, né, separar aí o local da data pela vírgula nos cabeçalhos das cartas. Vamos ver mais um exemplo de uso da vírgula. No jardim, uma luz fosca. Nesse caso, observe o seguinte, cadê o verbo aí, né? O verbo, ele está o quê? Ele está elíptico. Quando a gente quer marcar a elipse, a supressão de um verbo, né, a gente vai, então, empregar a vírgula na maioria dos casos, tá? Então, no jardim, vírgula, uma luz fosca. Observe um outro exemplo. No quarto, o escuro. Olha lá, elipse do verbo haver, né? Como no outro exemplo. A gente tem no quarto havia o escuro, no jardim havia uma luz fosca. Então, quando a gente quiser marcar a supressão do verbo, né? Então, marcar a eliminação, a elipse do verbo, a gente vai, então, empregar a vírgula. Vamos ver um outro caso em que a vírgula é empregada. Saiu de casa, tomou chuva, não chegou ao local do encontro. Bem, agora a gente está começando a ver o uso da vírgula no período composto, tá? Período composto é aquele que tem mais de uma oração. Então, quando a gente quer separar orações coordenadas assindéticas, a gente vai empregar a vírgula. O que são orações coordenadas assindéticas mesmo? São aquelas orações, né, que são justapostas umas às outras, né, sem que uma exerça função sintática para a outra. Então, o que a gente tem aí? Né? A gente tem lá, saiu de casa, oração coordenada assindética. Né? Tomou chuva, oração coordenada assindética. Não chegou ao local do encontro, oração coordenada assindética. Então, para separar essas orações aí, a gente vai fazer uso da vírgula. Aliás, a vírgula vai ser empregada também para separar orações coordenadas sindéticas, tá bom? Vamos ver um exemplo. Ele veio aqui, deu-me um soco no rosto. Olha lá, ele veio aqui, oração coordenada assindética, deu-me um soco no rosto, oração coordenada assindética. Estou separando essas duas orações coordenadas pela vírgula. Bem, então agora vamos ver exemplos de orações coordenadas sindéticas sendo separadas. Só uma coisa, né? O que você tem que saber? Na realidade, orações coordenadas são separadas pela vírgula, tá? A única exceção são as orações coordenadas aditivas isoladas pelo E, né? Iniciadas pelo E aditivo. Tá bom? Então, só que mesmo nesse caso, a gente vai ter exemplos em que a vírgula antes do E é obrigatória. Então, vamos começar vendo um exemplo de oração explicativa. Veja. Vem que tua mãe está chamando. Olha lá. Que tua mãe está chamando, oração coordenada sindética explicativa. Então, para separar orações coordenadas, eu uso a vírgula, né? Vem, vírgula, que tua mãe, tá? Então, o que a gente observa aí, né? Observa que para separar orações coordenadas em geral, sejam elas assindéticas ou sindéticas, a vírgula será empregada. Vamos ver um outro exemplo. Saí, mas não os encontrei. Então, observe o seguinte, tenho aí uma oração coordenada sindética adversativa. Estou separando essa oração adversativa da oração assindética pela vírgula. Então, vírgula empregada para separar orações coordenadas no geral. Vamos ver um outro exemplo. Vi o assassino e persegui-o pela estrada. Observe que aí não apareceu a vírgula. Por quê? Porque se trata agora, né, da separação de orações coordenadas em que uma delas é aditiva introduzida pelo E. Bem, nesse caso em que o E aditivo introduz uma oração coordenada, a gente não vai precisar usar a vírgula, desde que a gente tenha o quê? O mesmo sujeito na oração anterior e na oração aditiva. Então, olha, vi o assassino, sujeito eu, né? E persegui-o, e eu persegui-o. Então, se não mudar o sujeito, o que acontece?
a gente não precisa, então, utilizar a vírgula antes do E. A vírgula é dispensada. Agora, mudou o sujeito, a vírgula será obrigatória. Então, observe o seguinte. Na realidade, né, essa questão do E não ter vírgula, né, antes do E, de não aparecer vírgula antes do E, isso é uma exceção e não uma regra. Porque orações coordenadas, em geral, são o quê? São separadas pela vírgula. Tá? Essa questão do E aditivo com o mesmo sujeito é uma exceção e não uma regra. Então vamos ver um outro exemplo. Ele não veio aqui e eu não pude dizer-lhe nada. Observe o seguinte, quem é que não veio? Ele. Quem é que não pôde dizer? Eu. Mudou o sujeito, não mudou? Se mudou o sujeito das orações e essa segunda oração está introduzida pelo E aditivo, vírgula obrigatória antes do E aditivo. Então observe o seguinte, né? Na verdade aquilo que a gente comentou sobre não haver vírgula antes do E aditivo é uma exceção e não uma regra. Tá? Só não vai haver a vírgula antes do E aditivo se eu tiver o quê? O mesmo sujeito nas duas orações. Porque se o sujeito mudar, a vírgula será obrigatória, exigida antes do E aditivo. Também há outros casos em que a vírgula é obrigatória antes do E. Vamos ver outros exemplos então. Ele ria e gritava e pulava e corria. Né? O que a gente observa aí? Uma repetição, né? Reiterada da conjunção E. Então a gente tem aí uma ênfase, dando origem àquilo que a gente chama de polissíndeto, né? A repetição mesmo enfática de uma conjunção. Então, ria e fazia aquilo, e fazia aquilo, e fazia aquilo. Então, o que a gente observa aí, né? Que essa repetição da conjunção E, dando origem ao polissíndeto, né? Poli, vários, né? Síndeto, conjunção. Então, essa repetição aí da conjunção nos faz, então, chegar aqui à conclusão. Vírgula obrigatória antes do E, se houver o polissíndeto. Há ainda um outro caso em que a vírgula antes do E é obrigatória. Vamos ver, então, outro exemplo. Comprou doces e salgados e saiu contente da loja. Nesse caso, a vírgula antes do segundo E é para estabelecer paralelismo de construção. O primeiro E que aparece aí coordena objetos diretos. Comprou doces e salgados. Então está coordenando objetos diretos do verbo comprar. Agora, o segundo E que aparece aí coordena orações. Então são E's que têm peso sintático diferente. Né? Então comprou e saiu contente. Esse E aí se liga o quê? Ao comprou, né? Adiciona uma oração ao comprou. Comprou isso e saiu contente. Tá? Então são E's diferentes. Um está coordenando objetos diretos, o outro está coordenando as orações. Então para estabelecer aí, né, uma maior clareza na oração, a gente põe essa vírgula aí para separar esses dois E's em que um tem um valor e o outro tem outro valor. Vamos ver então agora outros casos de uso da vírgula. Observe. Ele tinha medo, porém enfrentou todos os perigos na viagem. Observe aí a vírgula separando a oração assindética da oração sindética adversativa. Agora acontece o seguinte, as conjunções adversativas, se elas não estiverem introduzindo a oração que elas, né, na verdade, apresentam, tá? Se elas vierem, então, deslocadas, elas deverão ser isoladas pela vírgula. Então, a vírgula, na verdade, nesse caso aí, está acontecendo apenas antes do porém, né? Apenas para separar as duas orações. Agora, se eu deslocar a conjunção porém, aí eu vou ter que separar as duas orações pelo ponto e vírgula e isolar a conjunção pela vírgula. Observe, então, outro exemplo. Ele tinha medo, enfrentou, porém, todos os perigos na viagem. Agora, o que a gente observou aí, né? A gente observa que a conjunção, porém, veio deslocada. Em vez de introduzir a oração aí, né? Enfrentou todos os perigos, em vez de introduzir essa oração, ela apareceu deslocada, né? Se ela aparece deslocada, o que acontece? Deve vir isolada pela vírgula. Então, enfrentou, vírgula, porém, vírgula, tá? E aí as duas orações, para poder dar uma melhor leitura, uma melhor visualização, tá, para o meu leitor, eu vou separar as duas orações pelo ponto e vírgula. Vamos ver um outro exemplo. Marta, disse ele, estou precisando de tua ajuda. Observe o seguinte, ó, disse ele aí é uma oração que a gente chama de oração intercalada. Aquela oração que serve para a gente indicar o quê? Indicar a interferência do narrador, por exemplo, no discurso. Tá? Então, Marta, estou precisando de tua ajuda. Isso é o que ele falou. O disse ele é uma interferência do narrador. Então, essa oração intercalada deve vir também isolada pela vírgula. Vamos ver então agora um outro caso de uso da vírgula. O homem, que é mortal, precisa ser mais humilde por falta de conhecimento. Observa o seguinte, né? Esta oração que é mortal é uma oração
subordinada adjetiva explicativa, né? Veja que é mortal, essa informação se refere a todos os homens, e ela não está restringindo o substantivo homem, ela na verdade está, né, simplesmente acrescentando uma informação adicional. Orações adjetivas explicativas são isoladas pela vírgula, tá? Então, não podemos nos esquecer disso. Vamos ver um outro exemplo de oração explicativa. Veja, a vida, que é curta, deve-se saber aproveitar. Essa oração, que é curta, né? Oração subordinada adjetiva explicativa, né? Se refere aí à vida, tá? Essa oração, então, aparece isolada pela vírgula por ser uma oração adjetiva explicativa. Agora, nós não separamos as orações subordinadas adjetivas restritivas. Essas não devem vir isoladas com vírgula, nem vírgula antes, nem vírgula depois. Vamos ver um exemplo. O homem que chora é corajoso. Observe que aí não é qualquer homem que é corajoso, né? É apenas o homem que chora. Então, se essa oração é adjetiva restritiva, então ela não deve vir isolada pela vírgula. É diferente eu dizer o homem que chora é corajoso e eu dizer o homem que é mortal precisa, né? Por quê? Porque eu não vou dizer que não é qualquer homem que precisa, é apenas o homem que é mortal. Não, pera lá, todos os homens são mortais. Então aí eu tenho uma oração explicativa com vírgula, oração restritiva sem a vírgula. Vamos ver agora o caso em que a vírgula será empregada para separar orações adverbiais. Vamos ver o primeiro exemplo. Quando ele chegar, avise-me. Quando ele chegar, oração subordinada adverbial temporal. Orações adverbiais funcionam da seguinte maneira. Se essa oração adverbial aparece, né, depois da oração principal, a vírgula é facultativa. Agora, se aparece antes ou no meio, ela deve vir isolada pela vírgula. Então, essa oração temporal aí, como ela aparece antes da principal, vírgula obrigatória, separando a subordinada adverbial da principal. Vamos ver um outro exemplo. Se ele telefonar, não se esqueça de mim. Observe, se ele telefonar, oração subordinada adverbial condicional. Está anteposta à principal, vírgula obrigatória, separando então a oração adverbial da oração principal. Vamos ver um outro exemplo. Fazendo frio, não iremos. Fazendo frio é uma oração reduzida de gerúndio, mas também se trata de uma oração adverbial. Orações adverbiais, né, no caso aí é uma oração subordinada adverbial condicional, né? Fazendo frio, reduzida de gerúndio. Se fizer frio, né? Então, essa oração aí, subordinada adverbial, como veio anteposta à principal, vírgula obrigatória, separando as duas. Vamos ver mais um exemplo. As meninas, embora tivessem frio, saíram de casa. Então, observe, as meninas, embora tivessem frio, essa oração, embora tivessem frio, é uma oração, o quê? Oração subordinada adverbial concessiva. Ela aparece no meio da principal, né? As meninas, sujeito da oração principal, saíram de casa, está lá a outra parte da oração principal, e aí, no meio da oração principal, eu ponho o quê? Eu ponho a oração subordinada adverbial concessiva. Essa oração aí, né, embora tivessem frio, então, deverá vir isolada pela vírgula. Por quê? Porque ela não está posposta à principal, tá? Então, a vírgula, nesse caso, é obrigatória. Vamos ver, então, agora um outro caso. Veja. Ele veio, embora estivesse extremamente cansado, né? Então, ele veio. Agora, o que a gente observa aí? A oração concessiva apareceu depois da principal. Se apareceu depois da principal, a vírgula será facultativa. Então, posso pôr a vírgula se quiser, posso dispensar a vírgula se quiser. Aí vai depender da minha ideia de reforçar, de dar uma ênfase, uma pausa maior entre a principal e a subordinada adverbial. Mas adverbiais, orações adverbiais pospostas à principal, a vírgula é facultativa. Se elas estiverem antepostas ou intercaladas ou no meio, né, aí a vírgula será obrigatória. Vamos ver agora os casos em que a gente não deve empregar a vírgula. Vamos começar então vendo um primeiro exemplo. Maria chegou cedo. Aí nós temos o quê? A vírgula separando o sujeito do verbo. Isso não deve acontecer. Não devemos empregar a vírgula separando o sujeito do verbo. Isso é um desvio em relação à norma padrão de pontuação, tá? Então nada de separar sujeito e verbo pela vírgula. Vamos ver então um outro caso em que a vírgula é equivocada. Observe. Maria amava os homens e as mulheres. Olha essa vírgula aí, separando o verbo do objeto. A gente não separa o verbo de seu complemento, né, pela vírgula, tá? Então, muito cuidado com isso daí, porque a vírgula não deve ser empregada para separar um verbo transitivo de seu objeto, direto ou indireto. Então, nada de pôr essa vírgula aí, ok? Então, também se trata de um desvio em relação à norma padrão.
Vamos ver outro caso em que a vírgula é equivocada. Veja. Maria sempre soube que o marido atraía com Vera. Olha, sempre soube algo. Sempre soube o quê? Que o marido atraía com Vera. Ah, então essa oração aí é o quê? Objetiva direta. Só que eu não separo o verbo de seu complemento. Então não vou separar a oração principal da oração subordinada substantiva objetiva direta. Então essa vírgula, na verdade, não deveria estar aí, né? Se trata de quê? De um desvio em relação à norma padrão. Outro caso, veja. Precisava-se de que você fosse conosco. Olha lá, quem precisa, precisa de algo, né? O verbo é VTI. Então, o que eu tenho? Essa vírgula está separando a oração principal da oração subordinada substantiva objetiva indireta. E eu separo o verbo do complemento? Não. Então, essa vírgula está também o quê? Está também equivocada. Vamos ver mais um caso. Ela estava cansada demais. Essa vírgula está separando o quê? Está separando o verbo do predicativo, né? Está separando lá ela, sujeito, estava, verbo de ligação, e depois aparece predicativo. Essa vírgula não cabe aí, tá bom? Então, outro caso, então, de uso, né, equivocado da vírgula. Mais um exemplo. Não estaria nunca apto para realizar tal serviço. Então, olha lá. Observe o que eu estou separando agora. Separando o nome, né, o adjetivo apto, de seu complemento nominal, de sua oração subordinada substantiva, completiva nominal. Outro caso, então, é que a vírgula não deve ser empregada. Eu não separo o nome do complemento nominal, nem dos adjuntos adnominais pela vírgula. Vamos ver mais um exemplo. O trabalho foi realizado por homens extremamente competentes. Separando o quê? A locução verbal passiva do agente da passiva. É correto isso daí? Não. Então, o agente da passiva não deve vir, então, isolado pela vírgula. Cuidado com esses casos, então, em que a vírgula é equivocada. Vamos ver agora um outro caso. Veja. O problema era que eles não queriam trabalhar. Olha aí, o que eu estou separando agora? A oração principal da oração substantiva predicativa. Se eu não separo, né, o verbo do predicativo do sujeito ali quando ele aparece na ordem dele, eu não vou separar também a oração principal da oração subordinada substantiva predicativa. Vamos ver agora outros casos. Casos em que a vírgula deve ser empregada aí para fechar esse uso da vírgula. Veja. Pedro a amava de todo o coração. Né? O que nós temos aí? Nós temos o uso de um objeto direto lá no início da oração, e esse objeto veio isolado pela vírgula. Ah, mas você não falou que não podia separar o verbo do objeto? Bem, é que nesse caso aí apareceu o pleonástico. Então, quando o objeto direto aparece no começo da oração, e ainda tem um pleonástico na frase, que é o a ali, Maria, Pedro a amava, né, que repete Maria, esse objeto direto, Maria, deverá vir isolado pela vírgula no início da oração. Né? Aliás, isso acontece tanto com o objeto direto quanto com o indireto. Vamos ver um exemplo. A mim, ele nunca me deu nada. Observe o me ali, pleonástico. Então, o que acontece com o objeto indireto no início da oração? Vírgula obrigatória. Vamos ver mais um exemplo. As meninas, cansadas, chegaram. Por que essa vírgula está aí agora? Ela está aí isolando o predicativo. Ah, mas não era errado pôr a vírgula lá separando o verbo do predicativo? É que nesse caso o predicativo não aparece lá depois do verbo, né? Ele aparece deslocado. Se ele aparece deslocado, ou, né, no meio ou no início da oração, o que vai acontecer ali? Vamos ter que separá-lo com a vírgula. Então, cansadas aí, predicativo, está isolado pela vírgula. Observe um outro exemplo em que o predicativo aparece deslocado. Preocupado, o jovem desceu as escadas desesperadamente. Olha lá, preocupado é predicativo do sujeito, o jovem veio isolado, né, veio no início da oração, e aí a vírgula então é obrigatória.